No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. Eu estou com a doutora Graziele Cabral Braga Lima. Ela é juíza federal do trabalho há 18 anos, titular da vara do trabalho de campo do Novo Parecis, Mato Grosso. Em 2006 conquistou o primeiro lugar no concurso da magistratura. Sabe o que é isso? Conquistar o primeiro lugar? Dá medo, hein? Da magistratura. Desde então se destaca por sua atuação íntegra e inovadora. Casada há 22 anos e mãe de 3 filhas, equilibra a vida profissional e familiar com leveza e dedicação. Desde 2021 adota linguagem simples em suas sentenças, promovendo acessibilidade no judiciário. Em 2022 foi pioneira a implementar a primeira vara judicial do metaverso, que é uma coisa muito que está muito em moda hoje. Professora e palestrante, Graziela inspira pela clareza, humanidade e visão do futuro. Doutora, eu gostaria que você desse um panorama quem é Vossa Excelência, mas primeiro, então assim, eu quero que você dê um panorama, mas eu quero que você inclua, eu vi numa entrevista sua, que eu achei super emocionante, como você, para estudar, como é que você fez, com quem você foi morar, você passou por dificuldade, eu quero que você conte essa história, né? Até porque para chegar onde chegou, continua com essa beleza, tudo isso daí inclui, isso aí é inspirador para as pessoas. Eu queria que você explicasse sobre isso. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui de novo com você, falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. A minha trajetória é uma trajetória que eu tenho muito orgulho dela, porque foi uma trajetória de dificuldade, sabe, Zacarias? Meus pais se mudaram do Paraná para o estado do Mato Grosso, eu tinha 6 anos de idade, nós fomos para o norte do Mato Grosso. E nessa luta pela vida, por um sucesso, uma prosperidade, nós fomos parar meio com o fim do mundo, e eu não tinha como estudar onde os meus pais estavam morando. E então eu tinha uns tios que moravam na cidade mais próxima ali, e esse meu tio trabalhava numa farmácia, ele morava no fundo de uma farmácia. E eu fui morar ali de favor com eles para poder estudar.
E eles moravam assim, era no fundo dessa farmácia, cedido, né, pela pessoa que tinha a farmácia, e era uma água, não sei se sabe o que é uma casa de uma água, é um caixotinho ali, que tinha o quarto, a cozinha, o quarto dos meus tios, que eles dormiam, eu dormia no chão junto com eles ali, e o banheiro era fora de casa. Então, a gente, se quisesse ir ao banheiro à noite, tinha que abrir a porta, sair, para que eu conseguisse estudar. Isso eu com 6 para 7 anos de idade, no meu primeiro ano, naquela época a gente falava primeira série. Então, começou aí, sabe? E aí eu fui galgando, com dificuldades, depois a gente foi melhorando, conseguimos vir para uma cidade maior, eu consegui estudar, fazer meu ensino médio, meu ensino superior, e sempre com uma garra. Eu acho que essas dificuldades me forjaram, sabe? Eu olho para trás e penso que isso realmente me forjou a mulher que eu sou hoje. Como juíza, isso eu sempre repito aqui, até você falou no início, no primeiro momento, que da forma que a gente conduz a entrevista aqui, realmente ela é totalmente, as pessoas não imaginam, né, ou imaginam hoje com essa questão da questão da magistratura hoje, a força que tem um juiz, porque o juiz ele é o cara que decide a vida das pessoas. E não é que ele decide porque ele quer que seja dessa maneira. Ele vai em cima dos autos, do que ele está vendo, a documentação, da habilidade dos advogados de fazerem entender Você acha que essa vida que você levou, essa dureza, vamos falar assim, e para chegar onde você chegou, isso acabou te dando sustentação muito maior, além do seu estudo, aprender o que você aprendeu, ou a tua vocação, acabou te ajudando isso para decidir literalmente a vida do empresário e das pessoas? Com certeza, não tenho dúvidas que essas dificuldades, que tudo que eu passei, tanto na minha infância, na minha adolescência, depois já formada, eu não pude pagar um curso, entendeu? Eu tinha que trabalhar também. E eu advoguei um período, advogava e estudava. Advogava, dava aula e estudava. Porque eu falo que eu fui professora antes de ser qualquer coisa, né? Então, todas essas experiências me deram uma força, uma bagagem para hoje poder olhar e falar assim, bom, eu estou decidindo a vida das pessoas, tentando, obviamente, aplicar a legislação, nem sempre, na verdade, sempre alguém não gosta de uma decisão, mas saiba que o juiz ali dentro da sua atividade, dentro do seu poder, ele vai sempre tentar ser o mais justo possível dentro do que, obviamente, é. Então, isso forja as pessoas, sabe? Não é que eu estou dizendo que todo mundo tem que passar por dificuldade, mas eu acho que algumas dificuldades, coisas muito fáceis não forjam pessoas fortes. Eu tenho essa opinião que pode não agradar, mas eu tenho essa opinião, porque para mim foi assim, sabe? Eu olho para trás e eu agradeço. Eu agradeço porque eu sei que quantas vezes numa hora de decidir, num momento ali de estar dentro de uma audiência, decidindo a vida de um empregado, de um empregador, isso me faz diferença, porque eu vivi muitas coisas, dos dois lados, tá? Dos dois lados. Eu entrevistei uma juíza, não me lembro o nome dela agora, também juíza federal do trabalho. Ela é de São Paulo. E é engraçado, praticamente vocês têm a mesma história. Só que ela morou na comunidade e tal. E é uma mulher lindíssima também, cuida do corpo como Vossa Excelência. A gente vê isso, né? É legal. Não sei se é porque também essa questão de você vem e fala, não, se eu estou fazendo, eu tenho que fazer por completo. Eu tenho que estar inteira, com o emocional inteiro, para poder tomar minhas decisões e cuidar do meu trabalho. Então, foi muito interessante, que também me chama muita atenção, porque vocês têm mais ou menos a mesma história. Me parece que isso é uma questão de comportamento mesmo das pessoas, de serem dessa maneira, quando elas são bem assim, ó, eu estou firme para fazer aquilo e sou dedicado e vou até o final. Eu falo para você, não é que a gente está desmerecendo quem... Não, maneira nenhuma, maneira nenhuma. Eu acho que eu acho que até se fala muito isso hoje. Eu acho que é até motivacional isso. Sim, a gente tem que pensar assim, só porque te teve mais dificuldade é melhor ou pior? Não,
Não, mas acaba que as dificuldades te fazem olhar para a vida de uma maneira diferente. Então, realmente, como você falou, eu acho o seguinte, que é tudo um conjunto, sabe, Zacarias? Nós precisamos, não é ser perfeito em tudo, não é, mas essa dificuldade que você tem te faz mais disciplinada, te faz mais focada, entendeu? E eu acho que todo mundo tem alguma dificuldade na vida, pode não ser a financeira, pode ser um lar, muitas vezes, que não foi equilibrado. Então, assim, essas dificuldades que a gente passa, que a gente pode passar, nos forjam e nos ajudam. Por exemplo, para mim, eu posso dizer que ajudou a ter uma disciplina. Eu sou disciplinada com a minha saúde, com a minha alimentação, com o meu trabalho, com tudo. E eu acho que a gente precisa disso para a vida, não é que blá, 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 não é mimimi, não é falar, eu sou melhor ou pior, porque a gente tem que pensar que essa é questão de saúde. As pessoas falam assim, ela malha, como se fosse só estético, né? E não é estético. Isso faz que eu tenha saúde e disposição para ficar ali 4, 5, 6, 7 horas dentro de uma sala de audiência direta. Então, é um conjunto de situações, entendeu? Que traz. Agora, que ajuda a gente a ser disciplinado às dificuldades, eu falo, forja mesmo, sabe? Eu queria, vamos falar então desse primeiro momento, que é uma coisa que você está se destacando muito na internet, né? Você acha que o juiz ele tem que ser meio artista, né? Às vezes, em algumas coisas, né? Até para saber conduzir. Porque, na realidade, o julgamento plenário ele é um negócio assim, meio de arte cênica, né? Uma coisa assim, mesmo usando a verdade e tal. E eu acho que o juiz tem que ser, por ter essa experiência jurídica, de saber entender das leis ter a oratória, que normalmente é o que mais se utiliza, né? É importante para passar informação para as pessoas. Então, eu queria que você me falasse nesse momento que você está estourando aí, que se fala muito nisso, essa questão do guia prático de linguagem simples e do direito visual, que transforma os seus resultados, que tem um público-alvo grande aqui. Eu não sei se você quer comentar, se você quer que eu comente, mas é muita gente aqui que são os advogados, estudantes de direito, contadores, estudantes de administração, contabilidade que almejam aumentar os seus ganhos através da inovação e da sua forma de atuação, e tanto a elaboração de documentos e peças jurídicas, quanto no dia a dia em entrevistas, audiências, despacho com os juízes. Eu queria que você falasse sobre isso, que é uma coisa que está se destacando muito. Bom, desde 2021, eu venho assim, me dedicando a usar a linguagem simples dentro das varas do trabalho, dentro do Poder Judiciário, logicamente, dentro da minha atribuição, que é uma vara do trabalho. Tá? Então, num primeiro momento, o que acontece? Eu verifiquei que há uma necessidade de que a parte que recebe a sentença, a decisão, ela entenda o que está acontecendo, se ela ganhou, se ela perdeu. Então, em 2021, eu adotei a linguagem simples nas minhas sentenças. Desde 2021, das minhas sentenças eu tenho uma folha de rosto, certo? Onde eu digo em uma linguagem bem simples, bem fácil, o que o reclamante, o empregado ganhou, o que ele perdeu, o que o patrão vai ter que pagar, o que não, se não vai ter que pagar. E isso teve uma repercussão muito grande de chegar pessoas no balcão da minha unidade judiciária e falar assim, meu Deus, agora eu entendi. Porque até então, eu chegava e olhava aqui e não sabia se eu tinha ganhado, se eu tinha perdido. E isso empregados e empregadores, porque a gente tem, na verdade, um poder judiciário que, às vezes, usa uma linguagem que é muito rebuscada. Tá? Eu não estou falando que nós vamos mudar e agora nós vamos falar uma linguagem totalmente informal, que você vai entrar na sala de audiência e vai falar para o juiz, e aí, mano, beleza, cara? Vai fazer audiência sem camisa. Sem camisa. Né? Verdade. A comunicação está tão aberta hoje que hoje a gente fica sabendo de tudo. Né? Mas eu venho defendendo, sabe, Zacarias, que haja uma linguagem simples dentro dos atos judiciais, das peças judiciais, mas que isso também seja utilizado pelos advogados, pelos contadores, pelos estudantes de direito, estudantes de todas as esferas. Na verdade, o meu sonho é que a linguagem simples, ela domine
todos os meios de comunicação, todos os tipos de comunicação, porque quem sabe o que fala, fala fácil. A linguagem fácil, ela comunica, ela é objetiva, ela é racional. Então, desde essa data, eu venho fazendo isso no Poder Judiciário e agora eu resolvi, vamos dizer assim, transmitir esses conhecimentos, esses anos aí de estudo, passando esse conhecimento de como a linguagem simples, de como a utilização de elementos visuais nas peças processuais, na sua petição, num contrato, pode ajudar e até aumentar o resultado de todas essas pessoas que a gente falou, especialmente dos advogados, entendeu? Não é simplesmente só para o cliente, só para a parte, não. O advogado que fala simples, eu te garanto que ele está um passo à frente dos demais. Ele está à frente de colegas que ainda usam aquela linguagem rebuscada, aquelas petições imensas, prolixas, sem separação, com letra embaralhada, enfim, sabe? Então, esse é um projeto que está terminando, provavelmente a gente ainda esse ano eu quero estar lançando, que é um e-book, que é um guia prático de linguagem simples e direito visual. E eu garanto que a utilização da linguagem simples, ela melhora resultados para todo mundo, para todo mundo. Você concorda comigo que, como você falou, de ser simples, e isso é uma prática no direito, que eu também estudei direito há muitos anos atrás, se mudou muito, que há 12 anos atrás, o Geomir Betting trabalhou comigo no Grupo Bandeirantes, eu era diretor nacional institucional lá, e ele falava assim: Zacarias, nós vivemos um celeiro jurídico, né? E eu não sei hoje se a gente também não está mesmo no celeiro jurídico, porque hoje as coisas estão na realidade, só se fala nisso, né? Não estou falando se é real, se não é real, se é constitucional, não vou entrar no mérito, não é o nosso editorial, mas assim, só se fala nisso, não consegue desenvolver um outro momento para poder... E eu queria que você me dissesse o seguinte: você acha que uma petição inicial realmente ela diz tudo no início, se ela for muito mais simples nas explicações, do que o juiz já tem na mão, do que ele está recebendo, ou a inicial realmente é o que ele já está recebendo para começar tudo? Você acha que é importante isso? Mas sem sombra de dúvidas, e não falo só da petição inicial, é que a petição inicial, ela é o start. É o start. Né? Exatamente, ela é o que dá início ao processo. É o primeiro momento que o advogado da parte que entrou com a ação, ele vai falar, e ali ele já vai formar, ele já vai demonstrar para que veio. E, Zacarias, antes mesmo de ser juíza, eu te falei que eu fui professora, eu saí da faculdade e fui professora. Eu dava aula... Jovem. 21 anos. Eu me formei, entrei na faculdade com 16 anos, eu me formei com 21 anos, em fevereiro. Em março, eu estava dando aula para o 4º ano de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Naquela época, que também você deve ter sofrido um pouco, hein? Demais. Imagina você aguentar os caras, o pessoal dentro da faculdade na sala de aula. Gente, era muito engraçado, eu era muito nova, grande parte dos meus alunos eram mais velhos que eu, e vinha gente de outros cursos olhar, porque essa nossa era uma professora que tinha a idade dos alunos, sabe? Então, assim, foi muito importante, mas isso me deu, assim, era um risco, eu podia ter pisado na bola ali e não dado certo, mas deu muito certo, eu estudava, sempre fui muito dedicada, eu estudava, e dentre as matérias que eu dei, eu depois fui professora de prática jurídica, antes de ser juíza. E quando eu era professora e eu advoguei um tempinho também, eu sempre dizia para os meus alunos: vocês precisam facilitar o trabalho do juiz. Professor, por quê? Porque o juiz é preguiçoso? Não, porque o juiz tem 200, 300, 500 petições para ver, 500 contestações para analisar. E se você facilita, e olha só, isso há quantos anos atrás, Zacarias? Só que eu sou juíza, tem 18. Então, eu já falava, eu tinha essa visão, a gente precisa facilitar. Por quê? Porque aí, quando eu virei juiz, eu falei, gente, não era só blá, blá, blá. Quando o juiz, ele olha, vislumbra uma petição
sucinta, uma petição com letras, porque tudo, sabe, Zacarias, não é aleatório, a tipografia, a letra que você usa, o espaçamento, a separação, é psicológico, é comprovado neurologicamente que o cérebro, quando ele olha para um documento que está devidamente separado, numa letra que é legível, não é muito pequena, não é muito grande, não é muito colorido, não tem muito exagero também, que eu gostaria até que a gente falasse disso, desse exagero. Vamos falar. Faz toda a diferença, Zacarias. Entende? Na hora até de você aumenta as suas chances de o que você quer realmente ser observado, que a sua ação seja julgada mais rápida, que o seu processo tenha um curso muito mais ágil. E eu não estou falando que porque ela está lançando um guia prático e está aqui. Não é. Estou falando aqui como professora que fui e depois, quando virei magistrada, pude comprovar. Isso faz toda a diferença. A questão do advogado falar simples e escrever muito claro, que você acabou de falar, isso literalmente ajuda o juiz mesmo, porque você está ali no negócio, não adianta ficar fazendo carnaval, fazer um documento carnavalesco, porque aí vocês não têm nem tempo para isso, para embaralhar a cabeça. Mas deixa eu perguntar uma outra coisa. Um advogado que quer aumentar a sua taxa de sucesso, ele deve aderir a essas tendências? Vamos lá, acabou de falar. Não, com certeza. Ressaltar que a lei sempre prevalece, mas ao se ter mais clareza na comunicação, a chance do resultado favorável é maior. Veja bem, primeira coisa que a gente tem que sempre saber, nós estamos falando de mágica, eu digo que o bom advogado é aquele que agrega em si. Em primeiro lugar, realmente uma boa comunicação, ele tem que ter um bom conhecimento jurídico, ele tem que ter uma boa oratória. Então, são um conjunto de fatores, e óbvio que ele vai ter, dependendo do caso, depende das testemunhas. Então, assim, a gente não vai, eu estaria mentindo aqui e as pessoas vão falar assim, ela está só falando abobrinha aqui. Se eu falar, olha, garantido o sucesso. Não, a gente tem que saber que são vários fatores, mas o escrever simples, o falar simples, o ser objetivo, o ir direto ao ponto, o separar o que você quer de fato, o você ser sucinto, faz toda a diferença. E eu posso dizer que sim, o advogado que utiliza esses elementos, ele vai sair à frente, ele vai ter mais chance de ter sucesso. E eu não estou falando só no escrever, eu estou dizendo também numa audiência, você ser direto ao ponto. Às vezes a gente tem a audiência e o advogado fica assim, a Zacarias, ele tem que pensar o seguinte, eu faço 5, 10, 15 audiências por dia. Ele, muitas vezes, tem só aquela. Não é que eu estou falando, olha, tem que ser rápido porque eu estou com pressa. Não! Mas a gente tem outras coisas, outras audiências para acontecer. Então, o advogado que é objetivo na sua fala, ele também já tem meio caminho andado. Tem advogado que assim, excelência, eu gostaria de saber se repete toda a pergunta conforme... Não, vai ser objetivo. Faz a sua listinha de perguntas antes da audiência. Se a sua petição ela já está ali, jóia, separadinha, com título, subtítulo, ela já te facilita até para você fazer a sua audiência. Agora, eu quero deixar aqui bem claro, certo? E fazer um alerta, porque tudo que é demais também dá errado. Então, é um equilíbrio. O exagero não deve ser utilizado quando se fala em simplificar a linguagem, nem direito visual. Porque a gente está observando, e se você buscar na internet, você acha manual de direito visual, combos de petições e contestações com essas, dando modelos, e aí você vai olhar, é um carnaval. Um carnaval. Um juiz mais conservador, eu vou dizer para vocês, um juiz mais conservador, que abrir aquele carnaval, ele ia falar assim, não quero nem julgar isso aqui, eu não vou... Eu ainda olho e falo assim, tá, eu sou mais moderna, né?
digamos assim, eu defendo, mas você polui, tá? As pessoas às vezes acham que direito visual é usar um monte de ícone, um monte de cor na minha petição. Não. Existem regras, gente. Vocês sabiam que existe psicologia das cores? As cores, existe psicologia, tem cor que acalma. Sabia, por exemplo, que uma rede, não sei nem se eu posso falar, mas ela é de uma grande rede aí de fast food que tem a cor amarelo e vermelho, né? Não vou falar. Não. Então, isso aí está. Eu trabalhei nessa área também, e a gente no jornalismo também. Isso aí chama-se programação neurolinguística, que é o amarelo é da fome e o vermelho é atendimento rápido. Isso é a mesma coisa de algum rede de banco. Existe uma certa cor que ali quer dizer o seguinte, ela induz o cara a falar, esse banco me atende mais rápido. São tudo técnicas que realmente têm sentido. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Bom, eu tô aqui num supermercado que é famoso aqui nos Estados Unidos, que inclusive o símbolo dele é uma mira, né, que é a Taggart, né, que é aquele cachorrinho que tem um olhinho também com essa logomarca. E eu vou mostrar, olha os banheiros que eles colocaram aqui fora. Não sei se é um experimento, normalmente eles têm banheiro dentro, né? E eu não sei se é um experimento, mas eu vou entrar no banheiro para mostrar para vocês como é que funciona. Isso talvez esteja... Olha aí, tá vendo? As escadas. Vamos lá. Ó, dá uma olhada nisso. Olha aí. Tem uma musiquinha. Banheiro aqui, ó. Papel higiênico. Tá vendo? E outro detalhe, hein? Ar-condicionado aqui dentro. Olha aí. Tá vendo? Muito interessante. O ar aqui é geladíssimo, ar-condicionado. Aí você fecha a porta, usa o banheiro, ó. E aqui o pessoal que quer, né? Depois você sai, desce as escadas. Eu acho que é um experimento, tá vendo? Mas você carrega o banheiro numa carreta, ó. Olha lá os engates. Olha lá, tem vários banheiros aqui. E inclusive tem um ali, ó, que é para deficiente, olha lá, tá vendo? Lá na frente. Puta, sensacional. Eu acho que é um experimento mesmo. Isso aqui deve estar circulando para alguns eventos e tal. Porque normalmente essa rede tem banheiros internos. Alguém colocou aqui para testar. É isso aí. Condicionado no banheiro móvel. Olha os banheiros aqui, ó. Muito legal. Isso aí, valeu. Os caminhões estão fazendo aquele que eles falam dump, né? Para limpar, lá vem resgatar os detritos do banheiro, né? E mantém limpo. Olha aí. Tá vendo? Ali é o banheiro de deficiente, né? Quando tá muito lotado, os caras usam normal. E o caminhão já tá aqui para fazer o dumping, que ele fala, sabe? Que é limpar. Eles fazem um tratamento, tá vendo? Fazem um tratamento no equipamento. É isso aí. Valeu, sem edição. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto,
tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Exatamente. Então, você tem que saber a técnica, não é simplesmente falar assim, tá bom, agora é linguagem simples, direito visual, então eu vou colocar aqui um monte de cor, eu vou usar qualquer cor, eu vou chamar atenção, eu vou negritar a minha peça inteira, eu vou aumentar a minha letra. Não. Existem técnicas, existe passo a passo. Eu, por exemplo, vou te dizer, quando eu decidi implementar nas minhas sentenças o direito visual e a linguagem simples, eu, Graziele, sou muito boa juíza, né? Mas de design, Graziele Cabral, até então não entendia nada, certo? Então, eu sabia o que vai numa petição, numa sentença, o que são os elementos necessários, mas eu não entendia nada de design. Eu fui atrás de quem? De um design. E não fui atrás de um design qualquer. Eu encontrei até o meu parceiro aí no nosso guia de linguagem prática, é Arthur Amorim. Ele é design, só que ele é servidor da Justiça do Trabalho. E formado em Direito também. Então, ele é um design que tem conhecimento jurídico. E foi ele quem me auxiliou e elaborou todo o design da minha sentença em direito visual com a linguagem simples. E aí, a gente usando isso e fazendo isso, esses dias eu falei, Arthur, vamos fazer um guia prático? Vamos colocar isso à disposição das pessoas, para quem quiser utilizar, ter uma facilidade, porque não é simplesmente pegar e enfiar um monte de figurinhas, Zacarias. Não é simplesmente colocar um monte de cor na sua petição. Tem técnicas, tem regras, certo? E a gente... por isso decidiu fazer esse guia prático que nós devemos lançar aí no início de dezembro, até meados de dezembro, onde tem toda essa... A gente tem alguns modelos, alguns exemplos, sim, mas na verdade é ensinar a técnica para você fazer um contrato, uma petição, uma contestação, uma impugnação, qualquer tipo de documento, até se você quiser escrever uma carta, um e-mail... faz diferença, sabe? Eu quero escrever um WhatsApp pro meu namorado. Digo para você, se você usar a linguagem fácil, tá paquerando alguém aí, a linguagem fácil e os elementos visuais vão fazer toda a diferença. Quando você fala em visual, eu queria te perguntar isso também. Você fala, eu uso muito essa linguagem visual e tal. O juiz, pela sua experiência de estar... até por essa questão nova aí, que isso que eu vou falar não é tão novo, mas eu até acredito nisso. Vocês com a experiência, né, porque eu costumo dizer que as histórias se repetem, as suas histórias, quando você vai julgar, às vezes você fala, puta, é o mesmo caso que já passou por mim, um caso parecido, e você já sabe o que a pessoa vai falar e tal. Vocês têm um entendimento da leitura corporal, não tem? Às vezes isso também não acaba pegando? Muito! O corpo fala muito mais do que a gente imagina. E assim, Zacarias, sabe que os juízes, nós temos treinamentos, inclusive, a maioria dos tribunais dão treinamento para os juízes de psicologia, de colheita de depoimento, técnicas para descobrir verdade. E realmente, assim, o corpo fala. E com 18 anos de experiência, eu digo para você, é verdade mesmo. Você observa, assim, por exemplo, uma pessoa que começa, você faz uma... Assim, a gente aprende que você faz uma pergunta. Geralmente, quando uma pessoa repete a sua pergunta, ela está pensando, ela está querendo mentir, porque ela está pensando... ela vai responder. Exatamente, ela está ganhando tempo para pensar. Então, você já começa, opa, peraí. Repetiu a minha pergunta, né? Então, assim, a gente
Tem técnicas, sim, técnicas de leitura de linguagem corporal, técnicas de colheita de depoimento, de maneira que a pessoa fala, postura, direção dos olhos. Como você falou de programação neurolinguística, você sabe, né? Muitas vezes até para onde a gente olha quando você vai pensar. Quem estuda programação neurolinguística sabe que, por exemplo, se você está acessando a sua memória recente, você vai olhar a maioria das pessoas, não são todos, né? Sua memória recente. Então, o advogado pegou e falou ali fora a verdade agorinha para você. Você tem uma tendência a olhar para baixo. Se você está buscando uma memória distante, sabe? Uma memória que realmente vê a tendência é você olhar para cima e para o lado direito. Entende? Então, tudo isso. Então, você veja, se a gente tem isso no corpo, nas nossas atitudes, você acha que não faz diferença, Zacarias, numa audiência, em uma petição, a pessoa dominar essas técnicas? Bom, posso falar? Nunca se falou tanto nessa política, agora, nessa última eleição, de PNL, Programação Neurolinguística. Nunca se falou tanto agora, que é uma coisa que já existe há muitos anos, que normalmente quem se utilizava disso aqui no Brasil eram pessoas que vinham de fora, que eram de multinacionais que vinham de fora, para dar treinamento. Qual que era o objetivo da programação neurolinguística ou do PNL que eles falam? Normalmente era na área do vendedor, do consumidor, de você conhecer o seu cliente. E, na realidade, qual que era o caminho? Você iria falar para ele o que ele quer ouvir. São tudo técnicas que são verdadeiras mesmo. E, óbvio, isso que você está colocando agora na magistratura é sensacional, porque tem tudo a ver com a questão visual, a questão de comunicação, de ser uma pessoa... Quando você fala simples, eu já digo, em algumas situações, ser mais informal, porque a gente aprende muito a formalidade. A formalidade na área do direito, quando vai estudar, você sabe o que eu estou te falando. Quando você entra no teu gabinete, tudo fica... essa juiz, olha que... essa mulher é... O que o cliente vai te falar? O que o advogado vai falar? Mas essa mulher é de uma humildade, porque aprende a ser essa rigidez, né? Então fica aquela coisa muito engessada, e não dá para... E você não consegue... não desenvolve, até tanto para um lado como para o outro, né? Para você julgar e não cometer um equívoco num julgamento. Em algum momento você se arrependeu de alguma decisão que você deu? Não. Vou te falar. Isso é uma coisa que já me perguntaram, e eu acabo falando isso muito nas audiências para as partes, quando eu estou falando da tentativa de um acordo. Porque muitas vezes as pessoas acham que o juiz, quando ele fica tentando um acordo, é porque a gente não quer trabalhar. Acho que a gente está com preguiça. É verdade. É verdade. Mas isso é muito óbvio, todo mundo fala isso. Não é? E aí... Claro, mas eu aprendi no direito o seguinte: é melhor um mau acordo do que uma briga. Não sei se eu estou sendo verdadeiro aqui. Vai ficar brigando a vida inteira para não saber se vai ganhar, se vai perder, vai morrer, quem vai receber, sabe essas coisas? E eu sabe? Vou te dizer mais. Como a Justiça do Trabalho é muito ágil, não é nem a questão do esperar. O que acontece? Que eu explico para eles. Eu digo, veja, o que aconteceu lá de fato, eu nunca vou saber. Eu falava, quem dera eu fosse uma mosquinha, e para cada caso que acontecesse, eu tivesse ali visto o que aconteceu. Para mim, pronto, seria muito fácil, muito simples, né? Mas eu não sou. E eu vou depender de ser convencida por provas. E muitas vezes, quem está falando a verdade verdadeira, vamos dizer assim, vamos tirar o juridiquês, né? Quem está falando a verdade verdadeira não consegue provar, Zacarias. Ele não consegue convencer a Graziele que aquilo aconteceu. E quem está mentindo, muitas vezes consegue. Então, o que é isso? E isso, para a gente, se chama verdade formal. É o que ficou provado, que nem sempre é o que realmente aconteceu. Então, quem provar melhor vai ganhar, e não quem tem razão. Entendam isso. E aí o juiz vai ter elementos, ele vai pegar quem me convenceu melhor, foi fulano, vou dar a sentença. E eu sei que eu já fui injusta no sentido de verdade real, tá? Por várias vezes.
Eu tenho certeza que eu já dei ganho de causa para quem estava mentindo, quem estava errado. Mas eu deito no meu travesseiro e durmo com a minha consciência tranquila. Por quê? Porque qual é o nosso elemento? É a prova. Então, por isso o acordo, ele é vantajoso você evita o risco. Eu não sei, Zacarias tem 18 anos de cadeira. Zacarias, já vi pessoas falando, né, eu tenho 50 testemunhas ali fora, não vou fazer. Eu sento lá, eu começo a ouvir, todas não falam nada, e ele perde a ação. Porque a gente não sabe, é um ser humano, entende? Então, eu não me arrependo de nenhuma, certo? Eu tenho certeza que eu já, considerando a verdade real, por inúmeras vezes, eu já dei ganho de causa para quem não tinha razão, mas provou melhor, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa que, inclusive, é natural eu perguntar. Não sei se já te perguntei isso alguma vez, mas é importante. Às vezes porque você tem os elementos ali e tal, e depois vai conversar com as testemunhas, com o envolvido da causa. Mas já aconteceu de você atender o advogado da parte, ele te explicar mais tecnicamente o que está ali e tal, e você acabar mudando a sua convicção? Olha, você está falando assim do advogado despachar, né? Querer falar com o juiz. Não estou dizendo que não estou dizendo que ele vai lá interferir. Não, no bom sentido, eu entendi. Porque eu converso com desembargadores aqui. Tem uma maioria, a maioria atende, eu atendo. E já aconteceu de eu mudar a minha convicção. Porque, na minha parte, quando a gente vai reformar ou não, a gente já não olha mais a documentação em algumas situações. A gente vai por outro caminho. Então, assim, às vezes eles atendem. E acaba, em algum momento... Eu queria te perguntar se isso ajuda, se não ajuda. Tem gente que não recebe. Não, eu atendo todos. Meu gabinete é de portas abertas. Para você ter uma ideia, uma vez já era fora de horário, eu já estava fora da vara do trabalho, mas era uma situação urgente. A gente tentou fazer por videochamada a gente tem um gabinete virtual, não conseguiu, eu peguei e falei para minha diretora, passa meu celular particular, vou falar agora, fala que eu estou ligando para o advogado. Então, assim, eu sou muito aberta, como eu falei, às vezes o advogado até assusta, porque liga lá, se eu estou disponível, eu falo, vem agora, ou vamos fazer agora. O advogado até assusta, não, mas agora eu não posso. Então, assim, acho que a gente tem o dever de receber, de ouvir. Aí é o que eu falo, primeiro, o advogado, a hora que ele vai despachar com o juiz, de novo, ele tem que saber da linguagem que ele vai utilizar, certo? De novo, quem sabe o que fala, quem fala, sabe o que fala fácil, é objetivo, vai direto ao ponto, porque se chegar e ficar de nhenhenhé, como eu falei, o juiz, o desembargador, ele tem outras milhões de coisas para fazer. Então, você tem que ir com um ponto delimitado, ser objetivo, ser claro na sua fala, tá? Pode ser, e eu vou dizer, muitas vezes não adianta nada, mas já aconteceu não de mudar um entendimento, assim, tipo, de eu estar convencida de X e mudar para Y, mas de, por exemplo, não ter visto um documento, às vezes, no processo. Acontece, a gente é humano. Gente, a gente é humano, isso que tem que pensar, porque tem assim, é juiz, tem sangue aqui, igual de todo mundo. O volume é muito grande. Muito grande. Às vezes tem gente que fala assim, porque os assessores é que estão vendo e tal. Não, os assessores podem até dar um primeiro momento, mas vai lá e explica tecnicamente para o juiz, a situação é essa. A gente vive nesse meio, sabe que não funciona e tem que ser dessa maneira, não tem outro caminho e tal. Eu sei que, no final, eu acho que acaba dando certo. Ou ele chega assim para Vossa Excelência e fala, Vossa Excelência tá linda hoje, olha a cor dos seus olhos. Mas vamos ao assunto. Será que ele falou o que você quer ouvir, não? Não, aí que eu falo, aí deu gol contra. Porque aí você fala, o cara tá puxando o saco, o cara tá querendo aqui. Escuta essa, eu entrevistei aqui em São Paulo, faz um mês, tá colocando esse final de semana, está indo pro ar. O presidente da Câmara Criminal, da sessão da Câmara Criminal em São Paulo, são 16 câmaras e cada câmara são 8 desembargadores. No final, eu falei assim para ele, e esses olhos azuis, deu muito trabalho quando você era garoto? Não? Ele falou, Zacarias,
eu casei com a minha primeira namorada. Falei, bom, então quem ganhou foi ela. Aí é isso que a gente ganha, dessa informalidade, que é legal, porque os caras falam, tem cara que fala para mim, Zaca, eu não sei como é que você fala isso pro juiz. Eu falei, mas faz parte do nosso editorial, eu sou assim, eu não vou mudar, é meu jeito. Eu acho que é importante isso, a gente pega uma certa... É bom porque ele fala abertamente o que tem que ser. Eu acho que esse é o jogo. Não estou dizendo em audiência, mas numa entrevista você tem que ser totalmente, em algumas situações, ser informal mesmo. Então, por isso que eu acho que as coisas... isso dá audiência para nós, sabia? Mas sabe, Zacarias, eu vou falar para você. Eu penso exatamente isso. Existe um ambiente, como eu falei, a gente está defendendo aqui, não é a informalidade total. Claro, claro. Um menor formalismo. Nós temos que lembrar que nós temos sempre que obedecer à lei. Então, assim, na minha... Você tem a lei orgânica, tem a questão ética, tem um monte de coisas. E advogado também, todo mundo. A gente tem que fazer uma petição conforme a lei, a gente tem que fazer uma sentença conforme a lei, mas eu posso deixá-la melhorada. Mas também na comunicação. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas doutora, na rede social, a senhora é toda sorridente, toda simpática, e na hora da audiência, a senhora é brava, é séria. E eu sou assim, mas a gente tem que pensar que é durante a audiência, mas termina a audiência, Zacarias, a gente está contando piada. Você entende? Então, eu acho que esse clima favorece. Eu já tive advogado que já chegou aí, terminou a audiência e falou assim, doutora, a senhora fala para a gente fazer acordo, é que esses olhos verdes a gente não consegue negar. A gente não consegue falar não para a senhora. Eu falei, que bom, então. Não, mas então a gente tem que saber o equilíbrio, né? Como tudo na vida, é o equilíbrio, o respeito. Na hora que eu falo, a hora que eu estou aqui julgando, que eu estou ouvindo a testemunha, você não vai me reconhecer. Se você entrasse e visse uma audiência minha, você fala, peraí, não é a Graziele que eu conversei ali na nossa live, no nosso podcast. Nosso videocast. Mas tem que saber separar. Agora, não é porque terminou, vamos contar piada, vamos falar do tempo. Poxa, a gente eu não concordo, não, eu respeito os colegas que pensam assim. Eu não acho que haja essa hierarquia no sentido de, eu sou aqui Deus, juiz, e vocês, réis mortais. Não. A gente é um servidor, a gente está cumprindo nosso papel. Lógico que a gente tem autoridade, a gente tem que ser respeitado, mas a gente também tem que respeitar. E não me torno menos juíza, eu não acho que o judiciário fica fraco se a gente for mais acessível, mais criativo, moderno, tecnológico, e é isso que eu defendo, é isso que esse é o meu propósito como magistrada, como pessoa, como professora, levar uma leveza para o Poder Judiciário, sem que isso seja entendido como uma perda de poder, e que não é. Essa questão da internet que você cita, por ser dessa maneira, que as pessoas percebem, Vossa Excelência é assim, e na audiência a senhora é diferente, ou aqui a senhora é diferente e tal. Mas já houve algum questionamento? Porque, assim, a maioria dos juízes, até por uma questão de receio, questão ética, eu não enxergo nem ético, porque eu acho que você é muito ética no que você faz, você é muito didática, e é importante o que você faz, por isso que chama atenção. Já teve algum questionamento, assim, no tribunal, de algum corregedor, ou de algum colega, de falar, acho que você está exagerando, você tem que se expor, fica muito low profile, né, que eu acho um erro também, porque o judiciário mudou muito hoje, está se aproximando mais. Você já teve algum questionamento por causa disso, não? Já. Assim, a gente percebe de colegas, desembargadores, às vezes mais conservadores, às vezes até... E eu não critico e nem culpo, nem acho ruim. É outra geração, outra época, né? Que vê, às vezes, uma rede social como uma exposição e não como o que eu enxergo que é uma abertura, uma aproximação. Então, já teve. Porque, por exemplo, você falou assim, olha, a programação neurolinguística é usada em relações comerciais. Veja que eu não estou falando, não me interpretem que eu estou comparando com uma relação comercial. Mas, Zacarias, me diga uma coisa, o que mais nós temos numa relação ali jurídica que uma experiência de usuário? Não é porque a gente está falando num poder público, certo? Num juiz,
numa prestação de um serviço público, que eu não posso querer olhar para a experiência do usuário. Eu não posso deixar, entende? Não vou falar como cliente, mas quando eu penso que o advogado, que o cliente do advogado, as partes, elas são usuários desse serviço que eu presto. Então, querendo ou não, eu sou um prestador de serviço. Teve uma vez um colega que falou assim, daqui a pouco o pessoal vai querer entrar no judiciário e usar o Código de Defesa do Consumidor, dizer, olha, o juiz não me atendeu bem, não foi simpático comigo, então eu quero aqui usar o Código do Consumidor. Então, a gente se depara, sim, eu tenho certeza que tem pessoas que criticam o meu jeito de ser e outros não. Eu tento sempre estar dentro da legislação, a gente tem vedações e eu obedeço a essas vedações, mas não vejo como um exagero, um abuso, querer levar uma linguagem simples, contar histórias divertidas, sabe? Levar uma magistratura, um poder judiciário mais leve, fazer as pessoas entenderem, Zacarias. Olha, esses dias eu fui na rádio e falamos sobre várias coisas sem juridiquês. Foi tantas pessoas, ser pessoa simples, você não imagina. Falou, nossa, doutora, nunca ninguém tinha me falado desse jeito. Então, como que a gente pode estar errado? Sabe? Eu penso dessa forma. Você tem que se pôr no lado de cá. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, até porque o nosso tempo. Conta um pouquinho mais sobre esse e-book aí. Vamos falar sobre tem nele, qual é a ideia, o diferencial. Você já deu um spoiler no início, mas conta mais ou menos, vai acontecer isso agora em dezembro? Como é que vai ser isso? Isso, nós estamos finalizando, né? Esse e-book foi uma ideia minha e do Arthur Amorim, como eu falei para vocês. Ele é designer há mais de 25 anos e também é professor de Direito, servidor da Justiça do Trabalho de Alagoas, sabe? E nós nos juntamos nessa ideia. Foi ele quem me auxiliou lá, como eu já falei no começo, a colocar design nas sentenças, e a gente resolveu, então, lançar um e-book numa linguagem realmente fácil. O e-book em si, ele é totalmente, vamos dizer assim, ele retrata o conteúdo dele. Então, ele tem uma linguagem fácil, elementos visuais que conversam com o texto e com o contexto, e traz o quê? E é bem interessante, ele ficou muito lindo, porque o Arthur conseguiu colocar ali a minha ideia de a gente colocar algumas dicas técnicas, e ele trouxe para um lado poético, sabe? Então, cada capítulo do nosso e-book, ele traz uma música, ele traz uma poesia, que faz uma ligação com o que ele vai falar. E é um e-book que se chama Guia Prático da Linguagem Simples e do Direito Visual, e ele traz passo a passo o que a pessoa deve fazer para usar a linguagem fácil, para usar os elementos de direito visual, e também fala sobre a experiência do usuário. O que eu tenho que fazer? Porque, veja bem, o advogado ele tem que pensar o seguinte, quem é meu usuário? Quem é meu destinatário final? É o meu cliente e o juiz. A petição não é do jeito que eu gosto, entende? Ela tem que ser quem vai ler, é o juiz. O contrato não é para mim. Meu cliente tem que entender, então eu não vou fazer do jeito que para mim fica bom, eu tenho que entender a experiência do usuário. E ali a gente fala de psicologia das cores, a gente fala de tipografia, a gente fala de fonte, a gente fala de espaçamento, porque faz diferença você elaborar as suas peças jurídicas de uma maneira que quem vá olhar já sinta um prazer no primeiro olhar. Isso é importante. E você já se deparou, Zacarias, com documentos, com às vezes uma escrita, um documento, um livro, qualquer coisa que você já olhou e falou assim, teve uma paz? E do contrário, às vezes um documento, uma petição, que você bate o olho e fala, meu Deus. Eu vejo isso todo dia, eu estudo o processo todo dia, eu não entro numa sala de audiência sem estudar um processo. Minha secretária de audiência, não sei se ela está aí, um beijo para ela, Maria Cristina,
mas ela sabe porque ela já conhece. Eu falo assim, pela petição eu já estou até sabendo como é que vai ser. E dito e feito. Feito, é experiência. Bom, eu estou com a juíza, a doutora Graziele Cabral Braga de Lima, isso eu não falei no início, ela é juíza do trabalho do TRT, da 23ª Vara do Mato Grosso, titular da Vara do Trabalho de Campo Novo de Parecis, pós-graduada em Direito Processual e Civil, do Direito Civil e Direito Processual do Trabalho e Direito do Trabalho, professora da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, titular da cadeira da 18ª da Academia do Mato Grossense de Direito. Para quem é a doutora Graziele? Tá bonita hoje, hein, doutora? Obrigada. Muito obrigada. É assim que fala na audiência é assim que eles falam. Não, doutor, com esses seus olhos verdes, não dá para não fazer o acordo. Eu falei, não, eu acho que eu já falei isso para você uma vez, mas eu sempre, quando eu vou encerrar, eu falo, parabéns pela sua beleza, eu falo isso. É importante que são coisas que verdadeiramente a gente quer ouvir. Mas eu ia te perguntar o seguinte, para a gente encerrar, quero agradecer o Chaim Zayer, que hoje é o número 1 em educação no Brasil, na comunicação, vai estar um visionário, um inovador. Quero agradecer por aceitar esse conteúdo no canal de televisão dele. E eu vou te perguntar, para quem você entrega o seu cartão de visita? Para quem eu entrego o meu cartão de visita? Eu entrego para o meu parceiro, Arthur Amorim, por ter abraçado a minha ideia de levar para o público um e-book completo, com todas as dicas, com todas as técnicas, para que todo mundo possa falar fácil e obter resultados. Muito obrigado. E eu quero dizer que parabéns por essa habilidade que você tem, até por ser uma juíza federal do trabalho, que a gente respeita, que decide a vida das pessoas, do empresário, que é importante isso, sabe avaliar. E essa comunicação toda, que isso não é para qualquer um, não são todos, independente de você ter essa função e é obrigado a ter uma oratória e tal, mas tá fazendo a diferença nessa comunicação aberta. Aí espero que todo o pessoal do tribunal enxergue isso. Tá bom? Obrigada, Zacarias, foi um prazer. Muito Até obrigado. Mais. Tá, tchau. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.